Boa noite, pessoal. Hoje é dia 19 de novembro, estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, turno da noite, e o tema ainda é crimes contra a dignidade sexual. É a última aula relacionada a isso, né, esse tema. E eu tinha pedido para vocês darem uma olhadinha, né, em 2 vídeos, uma reportagem aí do Fantástico sobre o João de Deus, e o outro caso daquela moça, Mariana Ferrer, né, que participou de uma audiência em que ela era vítima, né, de um crime de estupro contra vulnerável. Conseguiram ver, conseguiram realizar a atividade? Algum comentário? Vamos começar pelo João de Deus, primeiramente. Algum comentário sobre o João de Deus? O que me dizem? Dificuldades em responder as questões? Ô, professor, eu tive uma dúvida. Na primeira pergunta sobre o crime, eu acho que a resposta era continuidade delitiva. É isso mesmo? Isso, é. Eu não consegui pegar essa continuidade Tá, delitiva. Eu pode pensei deixar. que fosse só o estupro mesmo. Acho que eu coloquei estupro de vulnerável, não me lembro direito. Mas eu não consegui pegar a continuidade delitiva. Tá. Não, então vamos lá. Vamos comentando aí cada uma das questões. Só para falar um pouquinho do João de Deus, né? Quem não o conhece, ele, assim, fala que é um médium, né? Que cura pessoas e, aparentemente, talvez ele até tivesse mesmo esses poderes mediúnicos, que ele se tornou muito famoso, né? Em torno disso. Acho que aquela apresentadora americana, a Oprah, né? Oprah Winfrey, ela veio aqui no Brasil para poder ser atendida por ele, o ex-presidente Lula, acho que o ministro Barroso, tem muita gente conhecida o procurava. E ele se revelou essa pessoa que é, né, um estuprador contumaz. E aí, essa reportagem do Fantástico mostra os casos lá, né, relatos de mulheres que foram vítimas, e a questão é analisar esses casos, né, detalhes deles, para a gente, assim, pôr em prática nosso raciocínio jurídico, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Vocês podem talvez não lembrar exatamente, mas eu vou rememorando-os, né? Cada uma das 6 situações que apareceram nesse vídeo. O primeiro crime foi praticado, pessoal, ele foi praticado contra uma menina que ela tinha, deixa eu só abrir aqui, isso, ela tinha 11 anos de idade na época. Ela, quando prestou o depoimento lá no Fantástico, ela já estava com 41 anos, ou seja, o fato ocorreu há 30 anos, né? E ela foi estuprada 10 vezes pelo João de Deus, né? Segundo ela relatou. E aí a pergunta é essa, qual que foi o crime praticado? E aí, tipo assim, ela falou que teve conjunção carnal, não foi disso, né? Ela falou que teve, que ele abusou dela sexualmente, que acho que penetrou e tal, isso é conjunção carnal, né? E por 10 vezes, em circunstâncias de tempo muito próximas, né? Que ela foi lá para submeter a um tratamento. Aí, qual o crime? Talvez alguns de vocês tenham falado que era um estupro de vulnerável, mas o que a gente sempre tem que lembrar é o seguinte, pessoal, realmente foi um estupro de vulnerável, mas na época não havia esse tipo penal, há 30 anos, né? Se ela prestou esse depoimento lá para 2018, 2017, o fato ocorreu, então, em 1990, por aí, né? 1988, que o fato aconteceu. Então, o que a gente tinha naquela época? Nós tínhamos lá o estupro comum, em que havia presunção de violência em se tratando de menor de 14 anos. Então, o que a gente vê? Esse estupro com presunção de violência tinha a mesma pena do estupro normal, né? É diferente de hoje. Hoje, um estupro tem uma pena mais branda do que o estupro de vulnerável, né? Então, assim, embora ela fosse vulnerável, né, ela preenchesse os requisitos da vulnerabilidade atualmente, não havia esse tipo penal. Então, vai ser um crime de estupro, só que em continuidade delitiva. Vários crimes de estupros que foram praticados contra uma mesma vítima. Diga lá, Jéssica. Pois é, professor. Boa noite, primeiramente, Boa né? noite.
Na hora que eu estava avaliando essa situação, eu coloquei como estupro de vulnerável. E aí, quando eu fui lá no Código Penal, na redação original, eu fiquei um pouco confusa, porque tinha essa questão da violência se fosse praticado contra menor de 14 anos, só que não tinha previsão de aumento de pena nem nada. Eu fiquei sem saber se isso era uma qualificadora ou não. Não, não é uma qualificadora. Não... Isso aí parece mais assim o que a gente chama de interpretação autêntica. O que é interpretação autêntica? Você vai interpretar um dispositivo legal, mas a própria lei traz o seu conteúdo. Então, por exemplo, nós vamos ver lá crimes praticados por funcionário público, né? Crimes contra a administração. Lá no artigo 327 do Código Penal, nós temos o conceito de funcionário público. Para os fins do Código, tal considera funcionário público, e explica o que é. Então, essa expressão lá é mais ou menos explicativa. Chega e fala assim, aqui, ó, considera-se que há presunção de violência nas seguintes hipóteses, e indica lá 3 situações. Aí a gente raciocina, então, peraí, houve uma conjunção carnal com uma pessoa que está incluída nessas hipóteses. Vou presumir, então, que houve violência. Conjunção carnal com violência é estupro. Então, o estupro se caracterizou. A proteção que havia antigamente era idêntica, né? Para a criança, para o adulto, não tinha, hoje não. Hoje o vulnerável ele tem uma proteção penal maior, né? A pena de 8 a 15 anos, ao passo que o estupro comum é de 6 a 10 anos. Ok? Ok, obrigada. E vamos lá. Eu queria falar com vocês, pessoal, relembrar alguns conceitos, né, de penal 1, 2, 3, que seja. O concurso de crimes, porque essa é uma típica situação. A menina, com 11 anos de idade, foi ser atendida pelo João de Deus e foi estuprada 11 vezes. Qual que é a pena que se impõe para esse caso? Nós vamos colocar 11 penas de estupro. A pena do estupro na época, né, era 1988, vamos considerar 1988. Era uma pena de 3 a 8 anos. Eu vou pegar 3 anos e multiplicar por 10 crimes, vai dar 30 anos. Como é que eu faço? O Código Penal apresenta algumas alternativas. Nós temos 3 formas de concurso, né? O concurso material, que é tipo assim, uma ação, uma omissão, mais de uma ação ou de uma omissão, né? Que, na verdade, são crimes previstos no Código e que você, praticados assim numa mesma situação, pode gerar uma soma de penas. Então, pratico conjunção carnal mediante violência com a pessoa, saio da casa dela, né? Furto um veículo na rua para tentar fugir. São 2 crimes, um crime de estupro, um crime de furto. Eu vou responder pelos 2 crimes com as penas somadas. A pena por estupro, 6 anos. Pena por furto, 1 ano, 1 ano e meio. Soma-se as penas, 7 anos e meio, 8 anos. Isso é o concurso material. É a regra básica, né, gente? Para cada crime, a sua pena. Para o conjunto de crimes, é só somar todas as penas. Só que nós temos situações que nem sempre se ajustam ao concurso material. O exemplo é o concurso formal. Qual que é a característica do concurso formal? Você pratica uma única ação, mas resulta, né, mais de um crime. Então, um exemplo clássico, eu pego uma pedra, quero danificar o prédio da Faculdade de Direito, o vidro, eu jogo lá para cometer um dano ao patrimônio público, e aí os estilhaços, né, quebram e caem nas pessoas que estão lá próximas, nos alunos, que provocando lesão corporal. Eu fiz uma única ação, lançar a pedra. Só que o que resultou? O dano ao patrimônio público e a lesão corporal culposa, né, nos estudantes. O dano foi doloso, eu tive intenção, mas eu não tinha intenção de ferir os alunos. Ocorreu por, né, falha lá na minha execução. O que vai acontecer? Eu vou aplicar a pena, né, aplico a pena para um, aplico a pena para outra, mas aí na hora de estabelecer a pena final, eu chego e falo assim, ó, qual que é a pena mais grave? Eu escolho a pena mais grave e aumento de 1/6 à metade. Então, imagine, o crime de dano vai ser uma pena aí de até 2 anos. Um crime, se bem que acho que é 4 anos. Um crime de lesão corporal culposa, a pena aí até 1 ano. Eu vou estabelecer a pena né, para cada um desses crimes, aplicar a mais grave aumentada. Isso é o concurso formal. Só que o que acontece? Em determinadas circunstâncias, uma mesma ação pode gerar crimes, mas assim, você teve a intenção de praticar cada um deles, aquela intenção dolosa, né? Um exemplo clássico que eles falam é, tipo assim, lá no nazismo, nos campos de concentração. Colocavam-se judeus enfileirados, chegava lá um membro do nazismo,
dava um tiro na cabeça do primeiro, o projétil atravessava 5 cabeças. Havia 5 homicídios dolosos. Ele tinha intenção de matar todos os 5. Não era igual o caso da vidraça, não. Ele não tinha intenção de provocar a lesão corporal, apenas o dano. Nessas circunstâncias, quando ele tem intenções dolosas, distintas, uma voltada para cada crime, vira um concurso material. Nós vamos somar as penas. Então, ele vai responder por 5 homicídios, somando a pena dos 5 homicídios. Poderia, talvez, naquele primeiro exemplo que eu dei, até ocorrer isso, um desígnio autônomo. Imagina, eu vou jogar pedra na vidraça, eu vejo um aluno ali perto, eu falo, tomara que essa pedra acerte a vidraça e acerte a cabeça do aluno. Dito e feito, arrebentou a vidraça e acertou também o aluno. Eu tive desígnios autônomos, para cada crime tinha uma intenção dolosa de cometê-lo. Eu vou somar as penas do dano e da lesão corporal dolosa. Ok? Então, na verdade, o concurso formal ele tem essa exceção. Se ficar caracterizado que tinha intenções distintas, dolosas, vai ser uma soma, vai ser um concurso material. E a última hipótese é o crime continuado. O que diz o crime continuado? É mais de uma ação, né, ou omissão. Os crimes precisam ser da mesma espécie. O que isso significa? Tem que estar previsto no mesmo tipo penal. Você se lembra quando eu falei do atentado violento ao pudor? Havia o estupro no 213 e o atentado no 214. Quando eles cometiam os 2 crimes assim, em concurso, não podia falar em continuidade delitiva. Por quê? Não estavam previstos no mesmo tipo penal. O que acontecia? Era um concurso material. Eles somavam-se as penas. Então, esse é um requisito, embora assim, não seja tão absoluto. Eu já vi decisões do STJ mencionando, tipo assim, crimes de sonegação tributária e apropriação tributária como continuidade delitiva, embora eles estejam previstos em tipos penais distintos, em artigos distintos. Mas a regra é essa. Normalmente se considera como crimes da mesma espécie previstas no mesmo artigo. E o que acontece? Essas ações são praticadas de maneira muito similar, em razão do tempo, do lugar, da forma que foi executado. O que vai acontecer? Eu aplico a pena de um dos crimes aumentada de 1/6 a 2/3. Pessoal, sinceramente, eu acho isso aqui meio absurdo, né? Isso aqui devia ser restringido a determinadas situações. Vejam vocês que situação talvez injusta. Está lá um caixa de uma padaria, todo dia ele está lá pegando R$10 e embolsando, apropriação indébita. Pegou 10, tal. No final de um mês ele pegou R$300. Aí descobrem isso. Então pronto, vai ser processado criminalmente. 30 acusações por apropriação indébita. A pena mínima lá, 6 anos, 1 ano, e vai pegar 30 anos de prisão. Não tem nenhum sentido. Por isso que existe a continuidade delitiva. Cria-se uma ficção jurídica falando que aquela sequência de crimes é um delito só. E com certa razão. O crime foi tão pequeno que se você somar todas as pequeninices, vai dar um crime normal. E aí aplica-se a pena aumentada de 1/6 a 2/3. O que eu não consigo entender é chegar e falar assim, uma quadrilha entra num condomínio cheio de casas ou de apartamentos, invade cada um dos apartamentos com armas na mão, começa a roubar um, depois vai lá, rouba outro, usa de violência o tempo todo, depois mais outro. 10 casas, 10 imóveis que foram roubados. Eles vão ter redução de pena? Por qual razão? Cada crime que eles cometerem eu acho muito grave. O ideal seria talvez assim, não, aqui, você responde pelo crime praticado. Foram 10 roubos, então por 10 roubos você vai responder. Mas cria-se uma ficção jurídica que fala o seguinte, mate 10, pague por 3, uma liquidação. Roube 8, pague 3, pague 2. Né? Então, assim, o mais grave é essa modalidade aqui desse crime continuado específico. O que acontece nesse crime continuado específico? Se é um crime doloso, se as vítimas são diferentes e existe violência ou grave ameaça, a pena pode ser triplicada. Então, nesse caso do condomínio, é crime doloso, vítimas diferentes, existe violência. O que vai acontecer? Eu fixo a pena para um roubo dos 10 ocorridos e multiplico até 3 a sanção. A questão é justamente essa, 7 delitos ficam meio impunes, né? Eu só estou punindo por 3, estou triplicando a pena. Né?
E aí, não sei se essa é a coisa mais correta. Não estou falando assim, não, então você quer deixar a pessoa 100 anos presa e você vai resolver? Não digo que vai resolver. Mas eu falo que, às vezes, pode gerar situações assim de muita perplexidade. E acho que uma situação de perplexidade, uma situação real que eu já vi, foi esse caso aqui. Ó. Ocorreu em Curitiba, questão de tráfico de drogas, mataram 5 vítimas, outras 2 teve tentativa de homicídio, uma das vítimas que morreu estava grávida. Que pena que vocês acham? Foi reconhecida a continuidade delitiva. Qual que é a pena para esses 5 homicídios e 2 tentativas? Quem dá um chute aí? 20 anos. 20 anos, quase. Mais alguém? Pessoal, na realidade, a pena fixada foram 25 anos e 2 meses. Você fala, não, é uma pena alta, a pessoa vai passar aí 1/3 da vida presa. Se bem que no Brasil não é assim, né, gente? Tem a progressão, tudo. Mas o que acontece? Eu já vi casos de agente matar uma única pessoa e pegar pena superior a 20 anos. Acho que o mais recente foi um casal também, acho que lá no Paraná. Não sei se vocês se lembram desse caso. O casal saiu do carro na garagem, ele começou a agredir a moça acho que era uma dentista, uma classe média alta, assim. Aí eles subiram no elevador, mostra lá as filmagens, ele batendo nela no elevador, ela tentando fugir, ele não deixava. Entram no apartamento, passa algum tempo, está lá o corpo dela no chão do prédio. Caiu do 8º, 10º andar. Aí Acho que ela era advogada, professor. Advogada, né? Então, advogada, então. Mas eu falo assim, eu lembro, ela tinha um curso superior e tudo, e aí ela caiu, né? Diz ele que ela tentou se matar, mas ele foi julgado aí por homicídio. E ele teve uma condenação, se eu não me engano, a uma pena superior a 20 anos, por um único homicídio. Aí o que a gente vê? Isso aqui foram 7 crimes. Se a gente vê aí 25 anos, é mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos por crime, por morte dolosa praticada. Eu acho que é banalizar demais a vida, né? Então, assim, eu acho que o crime continuado, o Brasil é um dos poucos países que ainda adota esse tipo de punição. Em outros países, como acho que Portugal, Alemanha, Espanha, a Itália ainda acho que segue o que o Brasil faz. Aliás, o Brasil segue o que a Itália faz normalmente. Mas, assim, em vários países, o que acontece? Vítimas diferentes, crime doloso, houve violência, grave ameaça, é concurso material de crimes. Vai somar as penas. Aqui no Brasil, não. Reconhece um crime continuado e aí aplica-se o aumento de até o triplo, se for vítimas diferentes. No caso mencionado aqui do João de Deus, era a mesma vítima, né, pessoal? Então, não aplica a pena até o triplo. Em sendo a mesma vítima, vai reconhecer a continuidade delitiva, aumentando a pena de um dos crimes de 1/6 a 2/3. E aí, o que assim, em termos temporais, é semelhante? O STJ fala o seguinte, ó, se os crimes, né, em sequência, foram cometidos com um intervalo de até 30 dias, a gente pode falar que teve continuidade delitiva. Mais do que 30 dias, não. Aí vai ser concurso material, vai somar as penas. É um critério assim, meio objetivo que ele escolheu. Então, praticou um furto no mês, o outro furto depois de 2 meses, mais um furto depois de 3 meses. Não vai ter continuidade delitiva, porque a circunstância de tempo não é similar. Tá bom? Então, pessoal, nesse caso da vítima, acho que a resposta é essa. É um crime de homicídio, um crime de estupro. O estupro com a presunção de violência em continuidade delitiva. A pena, na época, era de 3 a 8 anos. Deve pegar uma pena aí, né, de 3 a 8 anos, acrescida de 1/6 a 2/3. Vamos avançar. Esse segundo caso, né? Nesse segundo caso, o que aconteceu? Era uma adolescente que tinha 15 anos de idade. Ela foi levada lá, ela tinha uma depressão profunda, tal, foi submeter a algum tratamento. De início, o João de Deus pediu para ser masturbado, ela ficava manipulando o pênis dele. Depois ele forçou-a a fazer sexo oral. Qual que foi o crime praticado contra esta vítima? Atentado violento ao pudor? Provavelmente ela tinha 15 anos, hoje já é uma senhora, né? Então, considerando que o crime ocorreu antes de 2009, né, quando a lei foi modificada, havia a figura do atentado violento ao pudor. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Ah, então ele responde por 2 atentados violentos ao pudor em concurso, porque ele teve masturbação e sexo oral? Não. Foi tudo praticado assim no mesmo contexto. O que pode acontecer não, a pena vai ser agravada, a pena base, em razão disso, as circunstâncias do crime. Ele abusou dela de maneira dupla, digamos assim. Eu acho que a pena tem que ser posta acima do mínimo legal. Mas é um crime só que foi praticado. Se o fato tivesse ocorrido hoje, qual que seria a capitulação jurídica? Aí já seria o estupro, né? Que não É. precisa da conjunção. Isso, exatamente. A partir de 2009, com a Lei 12.015, unificaram atentado violento, pudor e estupro, tudo virou estupro, então qualquer... E aí é a mesma coisa. Praticou com a vítima, conjunção carnal, sexo anal, sexo oral, masturbação, tal. Tudo isso é um crime só, né? E aí, gente, o que vai variar é a pena. Você pode, no limite lá de 6 a 10 anos, aumentar, agravar a sanção, em razão do maior desvalor da conduta dele. Diga, Eliabe. Ô, professor, se tivesse nessa época a conjunção carnal e antes tivesse esses atos libidinosos, poderia ter o concurso? Poderia. Era comum ter isso, sabe? Falava o seguinte, se fosse bem destacado as duas situações, teve atos libidinosos, passou um tempinho, teve conjunção carnal. Eles falavam, são 2 crimes diferentes. E aí somavam-se as penas, concurso material. A defesa era, não, vamos reconhecer a continuidade delitiva, porque são crimes muito parecidos, tal, aí o aumento vai ser menor, né? Você não vai somar as penas. Só que aí qual que era a regra? Não, para ser continuidade delitiva tem que ser no mesmo tipo penal. E um está no 213, o outro estava no 214, não podia aplicar, não era crime da mesma espécie. Pessoal, nesse caso especificamente, não aconteceu nada com João de Deus. Nenhum processo foi iniciado. Sabe por quê? Por qual motivo? A vítima, ela não, acabou que ela não relatou antes os fatos, né? Ela guardou aquilo para ela, tal. O que acontece quando uma vítima não relata os fatos e se passa um determinado tempo? Prescrever? A prescrição é uma hipótese. Mas decadência, né? Isso, no caso específico, ótimo, Jéssica, é isso mesmo. Aqui, houve decadência. O que é decadência, pessoal? Decadência é quando você perde o direito de processar alguém. Então é o seguinte, passou muito tempo, né? Na verdade, não é muito tempo, não. A lei estabelece o prazo de 6 meses, desde quando conheceu quem é o autor do crime. Passou 6 meses, você não tomou nenhuma providência, você não pode fazer mais nada, né? E aí o que acontece? Na decadência, ela se restringe a pouquíssimos crimes, viu, pessoal? Não acontece com todo o crime, não. Na época, a ação penal era pública, era ação penal de iniciativa privada. Então, o que acontecia? A vítima, ela tinha que contratar um advogado, esse advogado ia fazer o papel do Ministério Público e oferecer a acusação contra o João de Deus. Essa acusação se chamava queixa, né? A queixa. Se por acaso a vítima não tivesse dinheiro, o que ela tinha que fazer? Ela ia procurar o Ministério Público ou a polícia e ia fazer uma representação. O que é a representação? É relatar os fatos, relatar o que aconteceu e manifestar interesse que a pessoa, o autor do crime, fosse processado, né? Não tem muita formalidade, não. E se fosse uma ação pública incondicionada, somente nas hipóteses em que havia abuso sexual envolvendo pais, né? Quem tinha um pátrio poder. Aí, imagina, o representante legal está abusando da criança, ele não vai fazer nenhuma representação em nome da criança, ele vai ficar calado. Então, o Ministério Público, se descobrisse isso, podia agir de ofício, a polícia também. Então, nesse caso aí, o que se aplica? Ou se aplicaria a ação penal privada, ou se aplicaria a representação, depende se ela tem dinheiro ou não. Se ela tiver dinheiro, contratar um advogado, tinha que ter contratado. Se não tivesse, tinha que ter feito a representação. De qualquer maneira, o prazo é de 6 meses. Então, se o crime ocorreu quando ela tinha 15 anos, gente, isso aí em 1990, passaram-se 6 meses, acabou. Não se pode fazer mais nada com João de Deus. E lembrem vocês, né, decadência está lá expresso no Código Penal. Somente se procede mediante representação, somente se procede mediante queixa. Nesses casos, tem espaço à decadência. Mas a maioria dos crimes não tem decadência. Roubo, furto,
homicídio, tráfico de drogas, atualmente o estupro, né? O estupro hoje é ação pública incondicionada. Então não tem mais decadência. Parece que está tendo uma tendência de acabar com esses prazos, sabe, de representação, de tudo, para que sejam ações sempre públicas e incondicionadas, né? Vamos ver o que o futuro nos diz sobre isso. Diga, Jéssica. Professor, quanto à decadência, eu fiquei com duas dúvidas. Sim. Primeiro, no texto anterior à lei de 2009, não tinha realmente nenhuma referência assim, à decadência por crime praticado contra menores de 18 anos, né? Porque eu procurei isso, porque depois da lei fala que, assim, se foi cometido o crime quando a pessoa tinha menos de 18, então é quando ela completa 18 que começa a contar os 6 meses da decadência. Isso. Então, antes não tinha isso, né? Se foi quando ela tinha 1 ano de idade, ela tinha até 1 ano e 6 meses. Não. Sempre houve essa regra. Essa regra está prevista no Código de Processo Penal. E tem até essa súmula 594 do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a regra que existe? A pessoa é menor de 18 anos. Vamos supor, esse caso, tem 15 anos. Ocorrido o crime, os pais dela, os representantes legais, têm 6 meses para fazer a representação ou para contratar um advogado e oferecer a queixa. Se os pais não fizerem nada, o que acontece? A lei permite que ela, completando 18 anos, vai reiniciar esse prazo decadencial. Ela tem mais 6 meses para correr atrás disso. Se ela não fizer nada, aí acabou de vez. Então, assim, essa regra sempre existiu, sabe? Quando a ação era, né, de iniciativa privada ou pública condicionada à representação. Então, assim, se ela tinha 1 ano, os pais não fizeram nada, espera passar os 17 anos, quando ela completar 18, começa a contar o novo prazo decadencial. E ela vai ter 6 meses, então, para agir. Entendi. É porque isso antes não estava no Código Penal, estava no Código de Processo Processo Penal, mas Penal. hoje a gente já tem no Código Penal, a partir da lei de 2018. Hoje, lá no Código Penal, o que fala? Fala que a ação, em regra, é incondicionada, né? É isso mesmo, é verdade. Fala que é pública e incondicionada. Incondicionada. E aí vem a minha segunda dúvida, que eu também não achei nada de referência no Código Penal, às vezes estava no Código de Processo Penal, sobre o Ministério Público não ter prazo. Isso está em outro lugar ou é jurisprudência, uma coisa assim? Não, assim, é uma falta de regulamentação específica. Então, tipo assim, a vítima tomou a providência, ela fez a representação no prazo. O Ministério Público não tem prazo, a princípio, assim, para oferecer a ação penal. O que vai acontecer é o seguinte, se ele demorar demais, o crime pode prescrever. Aí, prescrição, gente, prescrição existe para todos os crimes. Decadência é só para aqueles casos que o Código expressamente menciona, né? Mediante representação, mediante queixa. Mas prescrição é para tudo, salvo o quê? Racismo e ação de grupos paramilitares. Então, assim, há uma lacuna, né? Assim, como não há nenhuma previsão, o que existe? Nós temos no nosso ordenamento a ação penal privada subsidiária. O que significa isso? Se o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia, ele não oferece, passados mais de 6 meses, a vítima pode contratar um advogado e oferecer essa ação privada subsidiária. Ele vai oferecer uma queixa. Ou seja, vai substituir-se ao papel do Ministério Público. Existe essa possibilidade. Entendi. Obrigada, professor. Tá? Então vamos avançar aqui, pessoal. Esse é o terceiro caso, gente. Esse terceiro caso era de uma estrangeira, vocês se lembram? Ela era, acho que, uma coreógrafa holandesa. Foi ela e um rapaz aqui do último caso que tomaram a iniciativa de denunciar, né, de noticiar os fatos do João de Deus. E aí a questão é a seguinte, que crime que foi praticado contra ela? Porque, assim, pelo que ela mencionou, falou que ela chegou lá muito assim, né, fragilizada, estava doente, tudo. Aí ele chegou lá, colocou o pênis para ela ficar manipulando. Ela já tomou um susto, assim, ficou sem reação. Depois ele foi, abaixou a calça dela, virou ela de costa e fez a penetração. Não fala quando isso aconteceu, mas foi em data mais recente, foi depois de 2009, foi quando está em vigor a nova lei. Eu pergunto para vocês, que crime foi praticado contra esta coreógrafa?
Aí já foi o estupro. Eu só não lembro se ela tinha menos de 14 anos. Não, ela tinha mais. Ela já tinha, devia ter uns 30 anos, uns 25 para cima. Foi o estupro. Mas, assim, eu daria algumas opções. Porque Isso aí. tem que ver se ela tinha condições de reagir, né? É, Se não era contra vulnerável. poderia ser uma violação sexual mediante fraude? Olha aqui, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Será que não foi isso que aconteceu? Ele estava lá, usou de fraude, esse aqui é um tratamento, é um atendimento médico, pá, teve a conjunção carnal. Será que isso aí é um estupro? Houve violência, grave ameaça? Ou será pior ainda, que é um estupro de vulnerável? Ela não conseguiu oferecer resistência a esse ataque. Porque ela ficou estática. Ela não conseguiu reagir. E o relato dela mostra isso. Tipo assim, ela falou, eu fiquei perplexa, eu não sabia o que fazer. Será que pode chegar ao ponto de ser um estupro de vulnerável? Eu acho que se ficar provado que ela não teve condições de reagir, acho que sim. Depois, Eliabe, o pessoal, depois dei uma olhadinha lá no Moodle, né, no MinUFMG, tem um texto que é do Guilherme Nucci. Ele examina exatamente esses casos do João de Deus. Para ele fala que essas situações são estupro de vulnerável. E qual que é a argumentação deles? Né? Não sei se vai convencê-los. Ele diz o seguinte, ó, não é uma violação sexual mediante fraude, né? Assim, estupro não é, porque não teve violência nem grave ameaça. Em nenhum momento ele gritou com ela, usou arma, tal. Não. Ele foi fazendo as coisas, ela paralisada, permitiu que isso acontecesse. Então, assim, o estupro não seria por falta de violência e grave ameaça. Ele fala, ó, não é simplesmente violação sexual mediante fraude, porque isso poderia talvez ocorrer em outras circunstâncias. Imagine, por exemplo, um atendimento ginecológico. Né? A vítima vai lá no médico, está fazendo um tratamento, mas o médico aproveita aquele exame para poder satisfazer a própria lascívia, começa a praticar atos libidinosos. Ele fala, ó, isso aí pode até caracterizar a violação sexual mediante fraude. Por quê? Ele está se valendo de um suposto atendimento médico, que no fundo não tem esse atendimento, e ele pratica ato sexual inibindo a vontade da vítima. Se perguntasse à vítima corretamente, talvez ela dissesse não. Mas ela foi meio que enganada. Ela falou, eu estou achando que é um exame médico, mas ele está abusando de mim, é isso? Fica aquela situação constrangedora. E aí ele fala o seguinte, ó, o João de Deus não tinha nada de exame ginecológico. Ninguém vai lá para mexer em questões sexuais. Foi lá para a pessoa normalmente muito debilitada, física e emocionalmente. Imagine, pessoal, às vezes um médium, ele é procurado no final de tudo, né? Experimentaram todos os tratamentos médicos, não teve muita solução, a pessoa já está talvez numa fase terminal, ela chega e fala, eu quero um milagre, vamos lá então no milagreiro. Chegam lá, o que eles recebem? Esperando a cura de uma pessoa que é um santo, vai, e ele vem com isso, né, com um ataque. Aí ele fala, isso aí, a pessoa está tão fragilizada diante da situação, que o Guilherme Nucci fala, ó, isso é estupro de vulnerável. Ela não conseguiria oferecer resistência a esse caso. O que acontece, pessoal? Nesses crimes, não dá para saber direito o que... A gente dá para saber pelo jornal, né? Mas os crimes sexuais, eles tramitam em segredo de justiça. Então, a gente não consegue ter acesso à denúncia para saber como é que foi a acusação. Não tem acesso à sentença para saber que crimes que ocorreram. Mas eu sei, pelos jornais, falou que ele foi condenado já por estupro, por violação sexual mediante fraude e por estupro, acho que de vulnerável. Né? Então, se bem que o estupro de vulnerável eu nem sei, porque acho que os fatos que ele está sendo acusado foram muito antigos, não estava em vigor ainda o estupro de vulnerável. Mas eu sei que ele já foi condenado por esses dois, por estupro e violação sexual mediante fraude. Tudo realmente vai depender do contexto, né, pessoal? Mas, para o Guilherme Nucci, esse era um contexto aí de realmente vulnerabilidade. Diga. Vai lá, Gabriel. Professor, boa noite. Boa noite. Eu entendi que não é o estupro mediante fraude, porque ele falou essa lorota aí que era para tratamento, né, espiritual, mas elas se sentiram ali numa situação de abuso. Mas se fosse assim, no caso, ele falar, não, preciso fazer esse ato aqui para a gente transcender, para fazer uma cura espiritual,
e ela realmente acreditasse nisso e tivesse a relação com ele acreditando e depois visse que isso era uma mentira, aí podia ser mediante fraude? Aí eu falo assim, aí já fica talvez mais aceitável esse enquadramento, né? Aí chega e fala assim, não, isso aqui faz parte do tratamento. Parece, pelos relatos, não havia isso, né? Ele simplesmente abordava a vítima, começava a praticar os atos e as pessoas ficavam assim meio sem saber o que fazer. Mas, assim, num contexto como esse, seria talvez até aceitável. Falar, não, aqui, ó, era uma parte do tratamento, mas eu fui ludibriado. É igual o caso, talvez, daquele pastor que eu mencionei numa das aulas, né? Que ele chegou para as fiéis e falou, vocês estão com o diabo no corpo. Eu preciso ter conjunção carnal com vocês para tirar o diabo. E elas, não, então tá, tudo bem. Ele foi processado por violação sexual mediante fraude. O que resta saber também é o seguinte, dependendo do grau de debilidade, de vulnerabilidade da vítima, né, eu acho que isso aí também é um elemento que tem que ser pesado, né, só pesado. Será que, tipo assim, ela estava numa situação que não é questão de uma vontade que não é totalmente livre, ela estava tão fragilizada que ela não conseguiu oferecer resistência, apesar da fraude utilizada, entendeu? Então, tem que ver. Mas tem certo fundamento que você está falando assim, a depender da situação. Diga, Eliabe. Professor, no caso se, por exemplo, se ainda que isso acontecesse e a pessoa não fizesse a pergunta, tipo, isso faz parte do tratamento, e ele falasse que sim, mas que a pessoa cresce na capacidade dele e, tipo assim, confiasse totalmente nele. Por exemplo, tudo que ele fizer ali, ela tem por si que faz parte de um tratamento e que ela vai sair curada. Ainda assim, pode se enquadrar nisso ou precisa de uma manifestação? Não necessariamente, né? Eu falo assim, tudo num processo, pessoal, depende de prova. Então, às vezes, assim, se o que a gente está relatando aqui a gente consegue provar, ótimo, né? Mas, assim, quando não tem uma manifestação específica dela, já fica mais difícil. Vai chegar, peraí, mas e aí? Ela estava sabendo mesmo, mas ela concordou? Fica mais duvidoso. Mas, assim, não necessariamente, né? A pessoa pode chegar e falar assim, será que faz parte dessa coisa? Mas é mais difícil, né? Porque, assim, às vezes, não, né, Eliabe, assim, pensando num caso real, chega lá sem falar nada, começa a despir a pessoa com um pênis ereto, começa a introduzir na vítima, e aí isso é tratamento? Ninguém vai imaginar que é um tratamento, né? Eu acho que talvez o do pastor, sim, mas teve a explicação, né? Não, vou tirar o diabo do seu corpo, preciso de fazer isso, né? Então, acho que a explicação é talvez para tornar um pouquinho mais justificável uma coisa que, a princípio, não tem sentido nenhum. Vamos avançar. O quarto caso, pessoal. Nesse quarto caso, a vítima, ela era uma menor também, né? Menor de 18 anos. Ela foi lá com os avós, né? E ela falou que sofreu abusos sexuais, não falou que tipo de abuso, abusos por 5 dias. Uma das coisas que ela falava é tipo assim, o João de Deus mandava eu ficar apertando o pênis dele. Esse fato ocorreu em 1992 e teve uma característica diferente dos outros, que ele chegou e falou que se ela contasse para alguém, ele mataria ela, mataria a família. Ela foi ameaçada. Houve crime? O fato de 1992, que crime seria? Ela falou em abusos sexuais genericamente, mas depois falou que estava apertando o pênis. Se realmente não houve conjunção carnal, né, pessoal, em 1992 é tentado violento ao pudor. Mas, assim, se nos abusos sexuais entra a conjunção carnal, então vai ter também o estupro, né? E aí o seguinte, ela falou que foram 5 dias seguidos. Em tese, isso é continuidade delitiva. A pena vai ser o quê? Vai fixar a pena de um crime aumentada de 1/6 a 2/3. E aí, qual que é o detalhe, né? Esse crime de 1992, ele já prescreveu? Qual que é o prazo de prescrição desse crime? Em 1992? Acho que ele prescreveu em 2008. Exatamente. Né? Porque são 16 anos após a sessão da continuação delitiva. Em 1992, já tinha entrado em vigor a lei dos crimes hediondos, que aumentou a pena do estupro de 3 a 8 para 6 a 10. O que a gente tem que fazer? Vamos lá no artigo 109 do Código Penal. Lá tem aquela tabelinha. Pega a pena máxima. Qual que é a pena máxima? 10 anos.
Aí eu vejo lá, o 10 anos está no intervalo de 8 a 12 anos. De 8 a 12 anos prescreve em 16. Então, é 16 anos que prescreveria. Então, se o crime ocorreu em 92, né, em 2008 estava prescrito. Aí, né, mas aí um detalhe, né, pessoal? Precisava, na época, de representação, de ação de iniciativa privada. Passados 6 meses depois de 1992, ela não fez nada, né, estaria decaído o direito de representação ou o direito de queixa. Mas, de qualquer maneira, supondo que na época fosse ação pública incondicionada, hoje já não poderia fazer mais nada também, porque estaria prescrito. E aí, gente, eu queria só mostrar para vocês, mais uma vez, a relação entre penas e prescrição. É uma relação óbvia. Quanto menor a pena, menor o prazo prescricional. Então, veja, um estupro praticado contra um menor de 12 anos em 1980. Era um crime com presunção de violência. A pena do estupro era 3 a 8 anos, em 1980. De 4 a 8 anos, prescreve em 12. Aí, em 1995, a pena já estava maior, era de 6 a 10. Pena de 10 anos. Entre 8 e 12 anos, prescreve em 16. O prazo prescricional aumentaria a 4 anos. Aí, em 2015 já é um novo tipo penal, é o estupro de vulnerável. A pena é até 15 anos. Acima de 12 anos, prescreve em 20 anos. Então, aqui iniciou prescrevendo em 12, depois 16, depois 20. Por quê? À medida que a pena foi aumentando ao longo dos anos, foi aumentando o prazo prescricional. Né? O atentado violento ao pudor em 1980, ele tinha uma pena de 2 a 7 anos. Crimes cuja pena vai entre 4 e 8, prescreve em 12. É a mesma prescrição aqui desse estupro. Né? E uma tentativa de estupro hoje? Vocês saberiam me dizer qual que é o prazo prescricional? Lembram-se como é que se calcula a prescrição numa tentativa? Como é que a gente faz o cálculo numa tentativa? Eu tenho que pegar primeiro o crime comum e abstrato. Hoje o estupro está com a pena de 6 a 10. 10 anos, né, entre 8 e 12, prescreve em 16. Só que um detalhe, em se tratando de crime tentado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Eu vou reduzir essa pena no mínimo possível, porque aí eu acho o prazo máximo de prescrição. Eu reduzo, então, em 1 terço. Então, aquela pena de 10 anos, eu reduzo em 1 terço. Vai dar o quê? Vai dar uns 7 anos e pouco, né? 6 anos e pouco. E aí, 6 anos, né? De 4 a 8 anos, prescreve em 12. Né? Vai ser uma pena que é um pouco menor do que o crime consumado. Mas vamos avançar. E um detalhe. Existe essa regra específica, pessoal, também introduzida mais recentemente, né? Se por acaso envolve crianças e adolescentes vítimas de crime sexual, né, a prescrição só começa a contar quando a vítima completa 18 anos. Então, por exemplo, né, o agente pegou uma vítima de 5 anos e estuprou. Hoje já não precisa de representação de nada, é ação pública incondicionada. Aliás, mesmo no passado, por ser menor por ser vulnerável, por ser menor de 12 anos, ela já tinha a ação pública incondicionada. Né? Era um estupro de vulnerável. Né? Assim, não era vulnerável, mas já se enquadrava, já tinha essa previsão. O que vai acontecer? Enquanto ela não completar 18 anos, o crime não começa a contar a prescrição. Ou seja, a prescrição desse crime vai ser maior um pouco. Vai ser, por exemplo, um crime de estupro hoje tem prazo prescricional de 16 anos. Só que vai ser os 16 anos contado a partir do momento que completa 18. Então, de 5 até 18 anos, 13 anos. Então, tem que esperar 29 anos para falar que o crime está prescrito. E isso é uma forma de quê? De tentar, né, coibir essa prática de crimes justamente com crianças que às vezes revelam os fatos, gente, só quando se tornam adultos. Né? Quando estão crianças sob o jugo dos pais, às vezes são crimes ocorridos dentro de casa. Então, depois que eles têm 18 anos, que é uma forma, porque senão o que acontecer? O crime foi cometido quando eu tinha 3 anos, tá, mas você já está agora com 20 anos, já se passaram 17 anos, o crime está prescrito. Já se passaram os 16 anos. Falou, não, mas peraí, eu não tomei providência nenhuma, que eu era um menor, não tinha nada, não. Então,
a lei estabeleceu que só a partir dos 18 anos, então, o prazo começa a contar. Quinto caso, estamos chegando no fim. Nesse caso, o que aconteceu? Uma moça foi pedir ajuda para a mãe dela que estava com câncer. E aí ela estava lá conversando com o João de Deus, ele tentou enfiar a mão nas calças dela, e ela não permitiu. O fato ocorreu em 2006, antes das leis de 2009. E a mãe morreu 2 meses depois. Esse tentar enfiar a mão nas calças da vítima, isso é crime? São atos preparatórios, ou seja, atos preparatórios, em regra, não são puníveis. Eu acredito que sim. Se por exemplo, se para tentar enfiar a mão, ele, sei lá, segurou ela com força, alguma coisa assim do gênero, eu acho que já seria um atentado, né? Seria um atentado violento ao pudor. E no caso, eu acho assim, seria talvez uma tentativa, né, de atentado violento ao pudor. Pessoal, lembrem-se disso, na tentativa, né, o que é? O Código traz os conceitos de crime consumado e crime tentado, né? O consumado, é um crime, aquele crime pronto e acabado. O tentado, ele foi iniciado, mas a execução não chegou a fim, por coisas fora da vontade do agente, né? Normalmente, a pena do tentado é mais branda do que a do consumado, né? Tem a redução de 1 a 2/3. Mas o que acontece? Aqueles crimes que são compostos por várias ações, eles sempre podem ser tentados. Então, por exemplo, eu vou cometer um estupro. Eu preciso segurar a vítima, talvez agarrá-la, ameaçá-la, tirar a roupa dela, tirar a minha roupa, né? Praticar a conjunção carnal. Então, assim, são vários atos. Se houver uma interrupção antes da conjunção carnal, foi uma tentativa. Tem crimes que eles falam, são unissubsistentes, é uma única ação. Então, se você não admite a tentativa. Mas um crime de estupro, de atentado violento ao pudor, admite. E acho que seria o caso aqui, né, nessa relatado. Essa vítima chegou e falou justamente isso aqui, ó, eu vou lá em Abadiânia, né, onde ele tem lá a Casa dos Milagres, para prestar queixa. Isso que ela falou está correto? A pessoa vai lá prestar uma queixa na delegacia? Não. Ela vai fazer a notícia crime, né? Isso, Elia, muito bem. Ou ela vai fazer uma notícia crime, ou ela vai fazer a representação, uma representação criminal, né, relatando o que aconteceu. Queixa, não se esqueçam. Né? Lembrem o seguinte, ó, no processo penal, 2 pessoas podem ser titulares de ação penal. Ou o Ministério Público, ou o advogado da vítima. Normalmente, nos processos, em geral, é o Ministério Público. É o Ministério Público que está lá no homicídio, no furto, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Mas naqueles casos em que se admite a queixa, normalmente é o quê? Crimes contra a honra. Aí admite queixa. Você contrata um advogado, esse advogado vai fazer uma acusação, uma petição escrita, acusando o réu, né? Aí vai ter o querelante e o querelado. Então, o querelante, que é a vítima, vai acusar o querelado da prática de um crime contra a honra. E aí ele vai se defender. Então, assim, essa petição inicial chama-se queixa. A petição inicial do Ministério Público chama-se denúncia. Né? Então, assim, não tem como uma pessoa leiga prestar queixa. O advogado pode apresentar uma queixa, oferecer uma queixa, ou seja, vai oferecer a queixa ao juiz, para o juiz receber a queixa e dar início à ação penal. Mas então a vítima vai na delegacia para quê? Para fazer a representação ou uma notícia-crime. E o último caso, esse foi do filho, né? Ele e aquela coreógrafa que começaram a difundir o que aconteceu. Nesse caso, o crime ocorreu em 2017. Aí a senhora, né, foi lá no João de Deus, ele começou a tocá-la, falou que a reação dela assim, foi muito explosiva, que ela ficou totalmente alterada. Aí o João de Deus ficou muito assustado com aquela reação, ele parou na hora, mas a família só soube disso 4 dias antes da vítima falecer. Aí eu pergunto o seguinte, o que pode ser feito? A vítima não tomou nenhuma providência. O João de Deus está impune? Tem alguma alternativa para isso? Eu acho que por ser uma ação pública incondicionada, eu acho que qualquer pessoa pode apresentar, não necessariamente a vítima.
Perfeito. Encenação pública condicionada, basta ter o conhecimento, né? Que aí vai... O problema é que em outubro de 2017 ainda era uma ação condicionada à representação. Só mudou em 2018, Eliane. Professor, Então, assim, oi. mas de acordo com o artigo 100 lá do Código Penal, parágrafo 4º, fala que o direito de oferecer queixa, ele continua também, quando a pessoa morre, para ascendente, descendente, irmão. Então, o filho dela poderia também, não? Perfeito. Essa é a resposta, Jéssica. O CAD, cônjuge ascendente, descendente ou irmão. O Código de Processo Penal fala isso e o Código Penal também. Então, assim, se a vítima morre, o direito de representação, o direito de queixa passa para os parentes. E aí eles podem tomar providência. Mas, pessoal, um detalhe. O prazo de representação não se renova, entendeu? A vítima, imagina, essa senhora, o fato ocorreu em outubro de 2017. Ela morreu 1 ano depois, e 4 dias antes da morte ela fala isso. Ela já perdeu o direito de representação, são 6 meses. O fato dela morrer não renova para os filhos esse direito. É diferente do menor, né? A vítima menor, não. Os pais não fizeram nada, depois que ela completa 18 anos, renasce o direito de representação para ela vítima, né? Mas nesse caso aqui, não. Eles vão aproveitar o prazo que é da vítima. Então, assim, ela tinha que ter falado dentro de 6 meses para eles, e eles, dentro do prazo de 6 meses, mesmo que depois que ela tivesse falecido, eles poderiam ainda fazer a representação. Ok? Pessoal, e onde que o João de Deus está hoje? Sabem me dizer? Será que ele está lá nas Maldivas, como mostra essa foto? Ou isso é só... Se eu não me engano, é prisão domiciliar que ele está? Aline, o que você ia falar, Aline? Era isso também, que eu vi uma notícia, que ele estava em prisão domiciliar. Exatamente, gente. Isso aqui foi só um elemento diversionista, né? Mas, assim, ele está em prisão domiciliar. Aliás, prisão domiciliar nós ficamos ano passado, não foi, gente? Todo mundo ficou preso em casa, né? Você consegue sobreviver. O grande problema é esse, né, pessoal? Você vê, assim, o mal que essa pessoa causou a dezenas de mulheres, a impunidade que aconteceu. Por que eu falo impunidade, né, pessoal? Muitos desses crimes foram praticados numa época em que se exigia ou representação ou queixa. E as vítimas não fizeram nada. Então, hoje, os crimes estão decaídos, né? E outra coisa, mesmo que não tivesse decaído, foram tão antigos os crimes que estão prescritos. O que está sendo julgado e condenado hoje, provavelmente, são crimes que ocorreram tem, sei lá, 5 anos, 10 anos, entendeu? E aí ele foi condenado por alguns deles, né? Mas, assim, ele alegou aí problemas de saúde, ele ficou internado um período, depois, não sei se foi por razão também da Covid e tudo, foi para prisão domiciliar, né? É uma coisa, assim, que no Brasil é comum. Quem tem um pouco de uma classe social, um poder econômico mais alto e um bom advogado, costuma obter uma prisão domiciliar, né? É uma coisa, assim, que eu fico vendo, assim, em relação aos Estados Unidos, né? Tem aquele Madoff, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Madoff fez um esquema lá, uma pirâmide, né? Deu um prejuízo bilionário, foram bilhões de dólares. O que aconteceu? Ele, com 70 e poucos anos de idade, foi para a prisão, está lá fazendo faxina na prisão, pouco importa, assim, né? Acaba que, assim, eles cuidam do estado de saúde da pessoa, tudo, mas dentro da prisão, né? Tomam os medicamentos dentro da prisão, mas, assim, ele não vai sair mais de lá, não. E, realmente, ele provocou um mal. Muitas das pessoas que investiram com ele se suicidaram, porque perderam todo o patrimônio. Então, assim, né, é uma diferença de tratamento aí que se tem. Pessoal, só para finalizar, ainda não chegou, está quase 8 horas, mas eu queria só comentar rapidamente o caso da Mariana Ferrer. Antes da gente responder isso aqui, algum comentário? Vocês já conheciam esse vídeo? Ficaram meio chocados? Acharam normal? O que vocês me dizem? Ai, é muito desconfortável de assistir. É horrível. Dá vontade de intervir e não dá. É muito frustrante. Olha só, pessoal, eu apresentei para vocês um pequeno trecho, né, 9 minutos. Mas, assim, tem no YouTube lá, eu assisti ele integralmente, são mais de 3 horas de audiência, de várias audiências que foram realizadas. Então, assim, aquilo mostra realmente a parte mais grave em relação a ela.
né? Teve coisas também assim que ela fez desfavoravelmente, mas assim, né, esse tratamento assim indigno, né, foi o que ganhou manchete aí, que ganhou repercussão. Uma coisa que eu pergunto, o advogado em determinado momento começou a apresentar fotos dela. Qual que é a relevância disso? Vocês têm ideia? Eu acho que ele queria meio que, tipo, falar como é que ela era antes, assim, pra meio que tentar, não sei, tentar argumentar que ela contribuiu para aquele crime, não sei se esse era o intuito dele, mas pra mostrar como é que era o passado dela, falar do desvalor, às vezes, da vida dela, tentar argumentar alguma coisa assim. Eu acho também que ele queria também desestabilizar ela, né? Porque dava para ver que ele ficava colocando a foto e falando com ela, você lembra disso? Era também bem para desestabilizar ela. Mas, assim, para o caso, nenhuma relevância, né? O que acontece, né, pessoal? Imagine um crime de estupro. Em regra, vão ter duas defesas. O agente vai chegar, e eu estou presumindo assim, um homem e uma mulher, né? Ou o agente vai chegar e falar assim, não tive nada com ela, nenhuma relação. Ou então ele vai chegar e falar assim, não, eu tive a relação, mas foi consentido. Então, o que acontece? Eu já vi um estudo, né, foi feito em Curitiba, uma pesquisa, que acho que apurou que, assim, acho que 70% dos casos de estupro não deixavam nenhum vestígio. A gente fica achando que todo estupro deixa vestígios, né? Mas não. Então, assim, pode ser que a vítima tenha demorado para procurar a polícia, eventual sêmen, mas às vezes a pessoa, né, não ejaculou dentro da vagina, não sei se pode ter usado preservativo, mas eu falo assim, o índice de situações em que a perícia detecta, né, a prática sexual não é tão elevado. Então, numa situação como essa, acho que vale a pena chegar e falar assim, aqui, não, nunca tive nada com ela. Não tem nem prova da relação sexual. Mas tem casos, como foi o da Mariana, lá a perícia chegou e falou assim, teve relação sexual em data recente e existe uma ruptura imenal, né? Ou seja, ela era virgem, né? E em razão dessa relação sexual, ela perdeu a virgindade. Então, assim, pelo menos a prova de que houve a relação sexual, isso tem. Qual que seria, então, a defesa? Já que houve a relação sexual e realmente o réu não negou isso, a defesa não, foi consentido. Gente, eu já vi em processo, né, hoje eu já não estou na Justiça Federal, não mexo com isso, mas quando eu estava na Justiça Estadual, advogados falando isso, ela é uma mulher muito frequentada. O que é uma mulher muito frequentada? Cheia de parceiros, tem uma vida talvez promíscua, ou seja, qualquer pessoa que chegar perto dela vai ter uma relação sexual. Então, e é consentido, ela está acostumada com isso. Então, a tendência é o quê? É tentar, não é humilhar, não, como é que fala? Piorar, né, a imagem da vítima, né? Fazer com que dê a impressão de que foi uma relação sexual consentida, embora agora ela esteja negando isso. No caso da Mariana Ferrer, ela falou que estava dopada, colocaram alguma droga nela. Quando dopa uma pessoa, é um estupro de vulnerável? O que vocês acham? É uma violação sexual mediante fraude? Eu acredito que é o estupro de vulnerável por tirar toda a capacidade da pessoa de resistir. Aqui, se a gente for ver a violação sexual mediante fraude, lá está escrito o seguinte, a pessoa não tem a capacidade de manifestar uma vontade livre. Quando fala no estupro de vulnerável, fala assim, a pessoa não tem capacidade de resistir. Então, parece que assim, na fraude ainda existe uma vontade, só que foi viciada. Já no estupro de vulnerável, não tem vontade nenhuma. A pessoa está lá, assim, inerte, inerme, desarmada. E aí ela se sujeita a isso. E realmente essa foi a acusação contra o acusado. Aqui, 217, parágrafo, a linha A, parágrafo 1º, é o estupro de vulnerável. Pessoal, é muito raro encontrar uma sentença de crimes contra a dignidade sexual. Porque, como eu disse, isso aí corre em segredo de justiça. Como é que essa sentença veio a público? Você sabe me dizer? Tem alguma ideia? A própria vítima? Ana, eu acho que foi isso, viu? Eu acho que a própria vítima quis divulgar. Por quê? O réu, acho que não teria interesse em divulgar, né? Eu acho que ele quer até manter isso escondido, porque ele estava sendo acusado criminalmente.
O juiz e o promotor, né, diante da conduta dos dois lá no processo, acho que ele também não teria interesse de ficar divulgando isso. Acho que o interessado seria quem? A vítima, que se sentiu totalmente injustiçada e que falou assim, não, eu vou botar a boca no trombone para todo mundo ver. Né? E eu achei ótimo aquele o Intercept, quando falou lá em estupro culposo, vocês lembram disso? Na época a chamada foi essa, absolvido por estupro culposo, uma coisa assim. Depois até o Intercept teve que se retratar, mas assim, foi uma tirada muito inteligente. Porque, no fundo, o que aconteceu foi mais ou menos isso, um estupro culposo. E eu vou explicar para vocês por quê, né? Assim, na minha opinião. O juiz, ele absolveu, o fundamento principal foi esse aqui, ó. Deem uma olhadinha. Então, o que o juiz chegou e falou? Tem provas da materialidade. Materialidade, pessoal, é a existência do crime. Tem prova da materialidade do homicídio? Tem, olha lá, o cadáver ali. Tem prova do tráfico de drogas? Tem. Aqui, ó, a droga que foi apreendida. Prova a existência do crime. Né? E aí, nesse caso, né, não digo excepcionalmente, mas é a minoria dos casos, se comprovou, né, pela perícia que teve a ruptura imenal e que teve a conjunção carnal recente. Né? A autoria, o acusado em nenhum momento ele negou. Ele falou que teve um relacionamento sexual com ela. Né? E aí, o que acontece? Ela tinha ingerido álcool, ela falou que colocaram droga para ela, não sabe qual droga, não sabe quem colocou, e ela ficou totalmente dopada. Nesse sentido que o juiz não acreditou, que ela estava tão dopada assim, e o argumento final dele é mais ou menos isso, ó, não dava a impressão que ela estava tão dopada, e o acusado não pôde perceber isso, que ela estava numa posição vulnerável de não conseguir oferecer resistência. O que é isso? Isso é erro sobre os elementos do tipo. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. O que é elementos do erro de tipo, pessoal? O erro de tipo é quando tem um equívoco, um engano sobre algum elemento do tipo penal. Então, por exemplo, eu pego aqui minha carteira, estou indo embora, aí eu vou ver, nossa, é a carteira do meu vizinho. Falei, nossa, eu cometi um furto. Eu falei, não, gente, mas peraí, eu me enganei totalmente. Eu tive uma falsa percepção da realidade. Eu achei que eu peguei minha carteira, mas era a carteira de outro. Isso aí a lei não pune. Outra coisa, estou pegando aqui tal farinha para não sei o que. Não, gente, isso não é farinha, não é cocaína. Cocaína? Mas como não? Eu comprei veio na embalagem lá, tal, né? Se essa história é verídica, né? Mas assim, não, então eu não tinha nem ideia que era cocaína. Então a gente se engana sobre um elemento do tipo. O tipo penal fala em droga, o tipo penal está falando em coisa alheia, móvel, né? E na verdade a coisa não é alheia, eu achei que era minha. E o tipo penal, no caso de estupro de vulnerável, fala o quê? A vítima não tem condições de se defender, de oferecer resistência. O problema é que o réu chegou e falou assim, eu não achei que ela não tinha condição, eu achei que ela estava gostando. Eu não percebi em nenhum momento que ela estava tão debilitada assim que não pudesse oferecer resistência. Então eu tive uma falsa percepção da realidade. Isso é um erro de tipo. O que vai acontecer? É um erro de tipo aceitável, né? Que assim, toda pessoa ia errar, exclui o dolo, exclui a culpa. A conduta é atípica. Agora, é um erro que, com mais um pouquinho de cuidado, ele teria percebido, vai excluir o dolo, mas pode ser punido por crime culposo. E a questão é essa. Eu acho que era um erro, talvez, que ele poderia ter percebido melhor. Só que não existe a previsão de estupro culposo. O dolo seria excluído de qualquer maneira e a culpa não há previsão. Se fosse um crime de homicídio, existe o homicídio culposo e doloso. Então, ele cometeu um crime por um erro, matou alguém. E aí depois já assim, mas esse erro era evitável, né? Ele, com mais atenção, ele teria evitado. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser punido por homicídio culposo. Então, assim, esse que acho que foi o argumento central que o magistrado utilizou. Ele não percebeu exatamente que ela era uma pessoa vulnerável. Ele achou que era uma mulher como outra qualquer, tiveram uma relação sexual consentida e pronto. E aí que é a questão, gente. Ele não deu muito valor à palavra da vítima. Que a vítima chegou e falou assim, eu estava totalmente dopado. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que se prova a prática de um crime sexual? Imagine, uma pessoa, tem uma mulher andando na rua, uma rua mais erma, assim,
chega um agente, mediante uma arma de fogo, tem a conjunção carnal com ela, tal, tudo, vai embora. Como é que se prova a prática desse crime? Que provas que teriam? Que poderiam ser... O corpo de delito, um exame de corpo de delito, mas imagine, às vezes o exame foi um pouco inconclusivo. Imagem de câmeras. Imagem de câmeras. Mas imagine, às vezes é um local lá mais afastado assim que não tem câmeras. Palavra da vítima. A palavra da vítima. Então, o que acontece, gente? Em crimes contra a dignidade sexual, não são crimes cometidos em público. São crimes cometidos ou dentro do quarto de casa, com a porta trancada, ou em locais ermos, né? E aí o que acontece? Não tem testemunho. E aí fica, às vezes, a palavra da vítima e a palavra do réu. E aí o que a jurisprudência tem entendido? É uma faca de dois gumes, mas a prevalência é, se a palavra da vítima é sincera, coerente, ela relata os fatos assim, sabe, com verossimilhança, tal, é suficiente para condenar um réu. Isso é uma coisa assim, por um lado, gente, se a gente não utiliza isso, o que acontece? Basta a vítima falar que ele é culpado, o réu falar que é inocente, aí o juiz chega assim, não, empatou, um está negando o outro. Todo crime de estupro, nenhum seria nunca haveria uma condenação. Então, a alternativa foi essa, vamos dar maior credibilidade à palavra da vítima. Pode haver acusações falsas, pode haver alguma coisa, uma vítima mendaça, pode. E aí o réu talvez esteja ferrado, porque a palavra da vítima tem muito valor. Mas eu vi um documentário, acho que na Netflix, The Haunting Date, não sei, isso, acho que é The Haunting Date. São crimes de estupro cometidos em universidades americanas. Depois procurem lá, não sei se o nome é exatamente esse. Mas, assim, são lá os astros do futebol americano, da universidade, aí eles vão para aquelas festas, todo mundo começa a beber, eles pegam as meninas e abusam sexualmente delas. E tem uma cultura lá de total silêncio. E aí algumas meninas que foram violentadas começaram a divulgar isso, começaram a percorrer os Estados Unidos, a apontar essa ilegalidade. E aí, no final do filme, mostra o seguinte, do documentário, fala assim, de cada 100 acusações que se faz, 5 são falsas. Ou seja, 5%. Então, assim, realmente pode acontecer com réus, né, 5% deles podem ficar muito prejudicados. Mas, assim, em 95%, eu não sei também qual é a estatística que eles fizeram, não sei se a estatística lá vale para o Brasil, né? Mas acaba que é uma estatística que demonstra que talvez valha a pena confiar na palavra da vítima, né? E porque também não tem alternativa, pessoal. Ou confia, ou todo mundo será absolvido. E aí, o que aconteceu no caso da Mariana Ferrer? O juiz, acho que não deu muita credibilidade a ela. E o problema é que ela contribuiu para isso também, sabe? Ela, no depoimento, nas declarações dela, ela falou assim, umas coisas muito assim, sem sentido. Ela chegou e falou assim, acho que o promotor, o advogado perguntou, você não tem um vestido que tinha o sêmen? Ela falou, não, tem. Tinha o resto de sêmen lá, mas cadê ele? Ele falou, não, eu guardei esse vestido. Guardou onde? Eu mandei para os Estados Unidos, estava guardado num lugar secreto como garantia. Eu falei, gente, não tem muito sentido isso. Por que ela está falando essas coisas? Aí a mãe dela prestou declarações, e a mãe chegou, não, lá nesse bar, lá tem uma quadrilha que vende virgens, não sei o quê, tal, minha filha foi uma delas, tal. Sabe, então assim, elas foram falando algumas coisas que o juiz e o promotor, acho que começaram a chegar e falar assim, isso aqui está meio estranho. E eu acho que simplesmente, assim, analisando friamente, né, pessoal, parece que assim, elas exageraram em algum ponto, mas que houve uma prática delitiva, houve. E uma coisa que aconteceu foi o seguinte, acho que o juiz e o promotor, logo depois, o que acontece numa audiência criminal? Rapidamente aqui, para finalizar. Primeira coisa que se produz é a palavra da vítima. Vou tomar as declarações da vítima. Depois, testemunho de acusação, defesa, se precisar de esclarecimento de perito, vem o esclarecimento, aí depois tem a careação, reconhecimento de pessoas, por último, vem o interrogatório do acusado. E aí depois vem a sentença, alegações e sentença. Então, assim, a Mariana Ferrer foi a primeira a falar. Acho que desde o início o juiz e o promotor chegaram a falar assim, está estranha essa história. E eu acho que eles ficaram com isso, com um viés, e acho que todo o processo foi conduzido no sentido de não dar credibilidade para ela. Dá para perceber claramente durante o interrogatório isso. Como é que, assim, o réu estava falando as coisas, ele falou, por exemplo, eu estava lá no bar desde as 10 horas da manhã, de 10 às 19 horas. Era uma festa da empresa. Aí perguntava, você bebeu? Eu falei, bebi uma caipivótica. Gente, mentira.
Como é que o cara está numa festa, desde 10 da manhã, tomando uma caipivódica? Será que ele também não estava todo embriagado, que ele nem conseguiria perceber que realmente ela estava dopada e ele se apropriou? Né? Então, assim, tinha coisas lá que poderiam ser melhor exploradas, mas acho que o juiz e o promotor estavam lá focados de que aquilo não tinha fundamento. E aí foi isso que aconteceu. O advogado, qual que é a nota dele? Acho que é nota 10, assim, em termos de beneficiar o acusado. Ele conseguiu convencer o promotor, conseguiu convencer o juiz, o promotor pediu absolvição, ele escrachou a vítima e não aconteceu nada com ele. E ele ainda ganhou lá para o réu, né? Às vezes tem até os honorários de êxito, né? Ele combinou um preço, mas se conseguir uma absolvição, ganha mais tantos por cento. Então, assim, foi um processo, assim, você olhando friamente, depois que você olha também friamente, é mais fácil, né, gente? A gente criticar o trabalho alheio, né? Sei lá, não está no calor das emoções. Mas teve muita coisa, assim, que poderia ter sido melhor conduzida. Durante o interrogatório do réu, dava para perceber claramente que o advogado estava orientando o réu sobre o que ele tinha que responder. E o juiz e o promotor não perceberam e não falaram nada. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que eles já estavam convencidos de que não ia dar em nada. Sua vez, Jéssica. Ô, professor, tem uma minissérie na Netflix também que é muito boa, que chama, inclusive, Inacreditável. A minissérie chama Inacreditável porque ninguém acredita na palavra da menina, e é baseada em fatos reais, né? E só vão descobrir que ela realmente sofreu o estupro quando encontram fotos dela com o acusado, que já tinha estuprado várias outras mulheres. E eu acho que quando uma mulher sofre um estupro, o primeiro medo dela é de saber que ninguém vai acreditar na palavra dela, que ela vai ser difícil para ela provar isso. E com o judiciário majoritariamente masculino, né, a gente vê muitos homens no judiciário, é muito difícil ter da gente encontrar esse suporte feminino. Eu acho que é mais difícil ainda. Você vê que ela estava lá sozinha, a Mariana Ferrer estava lá sozinha e 4 homens na sessão, e é difícil lidar com isso ainda. Ela estava realmente se defendendo. Sem dúvida. É o tal negócio, nós estamos evoluindo, o problema é que evolui muito devagar, né? Então, assim, hoje já tem, assim, igual, por exemplo, com crianças, já tem tomada de depoimento especial, sabe, com pessoas, com aconselhamento, com psicólogo, tudo. Eu não sei se, acho que com relação a crimes sexuais, não sei se algum tribunal tem orientação, sabe, de deixar que mulheres presidam os julgamentos, não sei, acho que não tem isso. Nós temos que evoluir nesse aspecto, né? Mas, assim, às vezes um grande problema é aquela revitimização, né? Já sofreu a prática do crime, aí vai lá no judiciário, passa por situações totalmente constrangedoras. Por isso que eu acho, assim, às vezes natural de uma vítima chegar e falar assim, oh, eu não quero, diante desse contexto que eu imagino que exista, eu não quero passar por isso, não. É melhor eu sofrer calado. Só que hoje o que está acontecendo? Hoje as ações penais são públicas incondicionadas, né? Em tese, ainda que a vítima não queira processar, o Ministério Público, a polícia vão agir de ofício. Obviamente, acho que eu já falei aqui, se a vítima não coopera, é muito mais difícil fazer o trabalho, né? Então, aí provavelmente vai redundar numa absolvição. Mas nós temos que evoluir muito ainda, realmente. E lá na sala de audiência, falou que era cheio de homem, lá estava o advogado de defesa, o promotor, o juiz, e tinha um defensor que foi nomeado para Mariana Ferrer. O juiz até tentou ajudar sim, né? Não é comum, gente, você nomear um advogado com uma vítima, né? Quem precisa de um advogado é o réu. Mas acho que ela solicitou, aí eu lembro que assim, houve uma confusão danada, porque aí o defensor chegou lá que, ó, fui indicado para comparecer aqui, para te orientar em algum aspecto, tudo. Você tem advogado? Ela falou, tenho. Ela falou, não, tenho? Tenho. Mas cadê o advogado? Não, ele não veio, não. Eu falei, não, mas então eu não posso ser indicado, não, porque você tem advogado. Não, mas aí ficou uma confusão danada, não sei o quê. Aí acabou que ele permaneceu na sala de audiência. Mas, assim, em tese, ele estaria lá para orientá-la, para auxiliá-la, né? Mas, assim, ele fez muito pouco também. E o que eu pude perceber é isso, né, gente? Aqui, ó, minha postura numa audiência. Às vezes, eu deixo o pau quebrar. Está lá o procurador da República discutindo com o advogado, deixa discutir. Se quiser um matar o outro, mata também, depois pega os corpos aí, chama a polícia, carrega os corpos fora, são adultos aí que querem agir dessa maneira, ok. Mas o problema é quando tem uma vítima, né? Que não está acostumado com aquele ambiente, né? Então, assim, era dever do juiz, era dever do promotor intervir. Chama assim, ó,
Você não pode utilizar a palavra desse jeito, não pode tratar a vítima, não pode querer desestabilizá-la desse jeito, né? Tem que ter mais cordialidade e tudo. E isso aí foi meio assim, né? Foi muito solto nesse aspecto. Acho que, por isso que eu falo, também criticar depois que os fatos acontecem é fácil, né, gente? Mas, assim, vendo retrospectivamente, precisaria, acho que, um pouquinho mais de pulso firme aí para coibir esse tipo de conduta, né? E nada disso aconteceu. Alguma dúvida, pessoal? Ó, se não tiver dúvida, agradeço muito a audiência de todos. Lembrando, depois eu mando uma mensagem no grupo. Semana que vem temos nossa primeira avaliação, é do dia 24 ao dia 26, de quarta a sexta-feira. Ela vai ficar aberta por um período aí, acho que de 40 minutos, 1 hora. Vocês escolham o horário melhor para vocês. Está no Moodle, né, e é uma avaliação individual, viu, pessoal? Peço que façam individualmente, podem consultar tudo, menos o colega. Ok? São questões abertas, professor? Serão questões objetivas, de múltipla escolha. Tá certo. Obrigada pela aula, professor. Excelente, como sempre. Tá, joia. Obrigado a vocês, pessoal. Professor, bom fim de semana. Pois não. Dúvida rapidinho. Claro, tem sim. aqui um questionário no Moodle sobre crimes contra a dignidade sexual. Ele vale ponto também? Não. Isso aí, gente, é para quem quiser testar, né? Deixa eu ver, eu estudei a matéria, assisti às aulas, deixa eu poder fazer um teste para ver como é que eu estou. Não tem nenhum valor, não. É só para aqueles que estão mais querendo se autotestar. Maravilha. Muito obrigada, Tá bom? professor. Bom final de Tá, semana. joia. Tá bom. Para todos vocês também, gente. Até Boa semana noite. que vem, sexta-feira que vem, no mesmo horário, nós vamos ver crimes contra a família. São crimes de mais rara ocorrência, mas sempre tem alguma questão interessante para ser discutida. Eu vou deixar também um estudo dirigido para vocês fazerem. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite, professor. Até semana que vem. Até semana que vem.